Olá, turminha do terceiro ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos lá trabalhar a aula de Geografia, o livro 2, Como a Natureza Transforma a Paisagem. Lembrando que na última aula eu pedi para vocês fazerem atividade na ficha e nós vamos começar a aula com a correção da ficha, na página 97, ok? Então vamos lá. Observe com atenção as imagens a seguir. Elas apresentam momentos distintos da configuração continental do planeta. A primeira, há aproximadamente 200 milhões de anos. Lembra lá como é que se chama o continente quando era um só? Pangeia. E aí a configuração atual, como é hoje em dia. Só que aqui não está mostrando a Oceania, tá? Então aqui já são vários continentes separados e não tem a Oceania mostrando ali, ok? Número 1. Responda as questões a seguir com base na interpretação das imagens e também nos seus conhecimentos sobre as forças endógenas do planeta Terra. Qual das duas imagens representa a configuração atual da Terra? A primeira ou a segunda? A segunda imagem, muito bem, que ela está mostrando os continentes separados. Letra B. O que era a Pangeia? A Pangeia é aqui, ó. A primeira imagem era quando o nosso continente era formado apenas por... Desculpa, gente, quando o nosso planeta era formado apenas por um continente. Então, a Pangeia era o nome dado ao único continente que existia na Terra. Antes de serem vários continentes, era apenas um, e esse um continente se chamava Pangeia. Ok? Fizeram a correção aí? Letra C. De acordo com vamos descer aqui um pouquinho. Isso. De acordo com a primeira imagem, a América do Sul ficava do lado de qual continente? Da primeira imagem, olha lá. A América do Sul ficava do lado do continente, ó, africano, olha aqui, ó. Ó, na Pangeia, olha aqui, ó. Ó. Mas na Pangeia a gente ficava do ladinho da África, certo? Então, vamos lá. Na página 98, temos a letra D. Opa, desceu demais. A letra D diz assim: os continentes vão estar sempre no mesmo lugar? Nós vimos que não, porque a Terra está em constante movimento. Então, os continentes também estão em movimento. Exato. Número 2. Relacione a coluna das imagens com a do momento do nosso planeta. Então, aqui a primeira aqui. Surgimento dos dinossauros. Olha lá o desenho dos dinossauros. Então, essa aqui nós vamos ligar à terceira imagem, ok? O mundo atual. Olha lá. Olha aqui o mundo atual, a última imagem. Surgimento dos oceanos. Onde que parece que os oceanos estão surgindo? Na segunda imagem. Início do planeta dominado pelo fogo. Qual imagem que está representando o fogo aqui? A primeira. Ótimo. Isso. E por último, surgimento do ser humano. Olha aqui as pessoas em pé aqui no planeta. A quarta imagem, ok? Então, essa foi a correção da nossa atividade. E nós vamos voltar lá no livro, na página 181, ok? Vamos lá. Vamos começar aqui com essa conversa da professora com a turma dela. As camadas da Terra têm características diferentes. Então, olha lá. O núcleo é sólido e as temperaturas são muito altas. O manto é formado por rochas em estado líquido.
Já a crosta terrestre é formada basicamente por rochas e é dividida em 12 grandes placas. Então, aquela parte aqui, ó, que nós vimos lá do desenho, olha lá, o núcleo aqui, ele é sólido. O manto, que é pastoso. Líquido, né? Também aqui, ó. Olha lá. O manto é líquido. Já a crosta, que é formada por uma camada fina de rocha. Como a crosta é bastante fina, os movimentos que ocorrem no manto causam efeito em sua estrutura, promovendo diversos tipos de mudança. Veja a imagem a seguir e leia a pergunta que a professora fez para as crianças. Esse movimento, ó, quando o manto se mexe, aí a crosta também se mexe, o que é esse nome? É um fenômeno bem conhecido. Vamos ver lá. Será que esses movimentos são capazes de transformar a paisagem que observamos, já que essas forças são internas? Então, a força está lá dentro da Terra, aqui dentro. A gente não está vendo, mas ela está acontecendo. Quando ela vai acontecendo, vai havendo os movimentos. O que acontece com a gente que está aqui do lado de fora? A gente vai perceber na mudança da paisagem? Sim, que foi a resposta da professora. Os movimentos internos são capazes de produzir terremotos e vulcanismo. Vulcanismo é do vulcão, é quando o vulcão está em atividade, que mudam nossa paisagem. Além disso, as grandes cordilheiras foram formadas e continuam crescendo em consequência desses movimentos. Leia o texto a seguir. Olha lá, para saber mais, uma curiosidade sobre as cordilheiras, a cordilheira do Himalaia. É verdade que a maior montanha da cordilheira do Himalaia está crescendo a cada ano? Bem pouquinho, mas cresce. Os cientistas estimam que a maior montanha da cordilheira do Himalaia se eleve de 0,5 a 0,8 milímetro por ano, menos que 1 centímetro, mas ela cresce. Mais ou menos o tamanho de uma unha bem curta. Isso porque o Everest, aquela montanha, a maior montanha que existe, é o Everest, ainda está em formação. Uma formação que já dura 50 milhões de anos. Olha o que eu falei. Todo esse evento que acontece, que a natureza vai fazendo a transformação da paisagem, não é de um dia para o outro, de uma hora para outra. Demoram anos e anos essa transformação. Como uma sugestão, pessoal, para vocês verem, pesquisarem mais coisas e curiosidades sobre esse tema, eu vou sugerir para vocês acessarem um site, que é esse aqui, ó. Esse aqui. super.abril.com.br/mundo-estranho/os-movimentando-ponto. Então, quem tiver a oportunidade e puder entrar nesse site aqui para buscar outras curiosidades sobre o tema, fica aqui a sugestão, ok? Vamos voltar lá para a folha que nós estávamos. Agentes internos e a paisagem. Os agentes internos quem são? A crosta, o manto e o núcleo. Tudo que acontece lá dentro, ok? Então, vamos ver aqui só um pouquinho. Cadê? Aqui. Alguns agentes internos provocam mudanças que ocorrem muito devagar, que podem se estender por milhões de anos, como vimos no texto anterior. Porém, outros agentes podem transformar a paisagem de forma muito rápida,
como os terremotos e os vulcões. Como que o terremoto pode transformar uma paisagem muito rápida? Que quando ele acontece, aquela placa mexe, né? A placa do continente se move. E o que acontece com a gente que está aqui em cima? Nós sentimos esse movimento, porque muitas vezes o que acontece? Moradias podem desabar, construções podem desabar, mas em áreas externas, áreas rurais, campos abertos, o que pode acontecer? Podem se abrir fendas, como buracos no meio do campo. E ali também pode destruir plantações, animais podem vir a morrer. Então, existem fenômenos como o do terremoto, eles podem causar prejuízos diretamente ao ser humano dessa forma, né? Como destruir uma fábrica, uma indústria, uma escola. Então, pessoas perdem emprego ali naquele momento porque foi tudo destruído por conta do terremoto. E o terremoto acontece porque o manto, que é aquele líquido quente que está dentro da Terra, está sempre em movimento, e quando ele se movimenta, os continentes também se movem. Só que aí tem horas que esse movimento é tão forte que nós sentimos aqui. E aí, isso é o terremoto. Com a lupa na mão, compare as duas imagens. Olha lá, que eu acabei de falar. Fenda que surgiu após um terremoto. Ó, tava lá no campo e a fenda fez o quê? O terremoto fez o quê? Abriu um buraco ali, ó, uma fenda. E aqui as casas foram destruídas após um terremoto. Houve a destruição da casa. E a pergunta que nós temos nessa atividade é, olha lá. As duas imagens representam situações que aconteceram após um terremoto. Quais diferenças você consegue observar entre elas? Quais foram as diferenças aqui olhando essas duas imagens novamente? Uma destruiu casas, pessoas podem ter perdido a vida, podem ter perdido a sua casa, o seu trabalho. E aqui no segundo foi uma destruição em campo aberto, no campo, onde não mostra nenhuma destruição diretamente ligada ao homem. Você pode responder desta forma aí. Eu vou responder aqui no livro digital, para você também poder acompanhar a resposta, ok? Então, vamos lá. Então, aqui. Primeira, com minha letra maiúscula. Primeira imagem, não mora seres humanos. E na segunda imagem, houve destruição de casas e pode ter causado a morte, né? Então, foi isso que nós falamos aqui. Ponto final. Agora, na segunda pergunta. Qual das imagens representa uma situação que afeta diretamente os seres humanos? Dessas duas imagens que atingiu diretamente o ser humano foi a segunda imagem, porque teve a destruição da casa. Então, na segunda imagem, pois houve destruição de casas, né? E ali nessas casas provavelmente moravam pessoas. Aqui está uma sugestão, na realidade aumentada, de um jogo para vocês brincarem aí quando acabar a aula, que é uma cruzadinha, ok? Vocês, quando acabarem a aula, podem brincar. Vamos continuar. Vamos falar agora um pouquinho sobre os vulcões. Então, nós falamos dos terremotos, que eles são o quê? O movimento do manto e do núcleo lá. O manto está se movendo, porque ele é um líquido muito quente. E aí, o continente se move, e aí nós sentimos esse movimento mais fortes ou mais fracos, e ele pode causar destruição, que é o terremoto. E agora vamos ver lá os vulcões. E quanto aos vulcões, como eles transformam a paisagem? Conforme explicado,
Uma das camadas do nosso planeta é formada por um material pastoso ou líquido, muito quente. É lá, a camada do manto. Olha aqui, essa parte aqui está mostrando, tá? Que eu estou apontando, onde está aqui a câmara magmática. Esse material está em constante movimento. E algumas vezes chega à superfície terrestre, porque ele está lá em movimento, e aí quando ele atinge a superfície terrestre, através de caminhos aqui, como a gente chama, quando algo vai se afunilando, forma como uma chaminé, e quando ele sai, que ele atinge a crosta terrestre, ele forma nuvens cinzas, e os gases do que ele é feito saem, e aí formam as lavas, que é aquele líquido pastoso muito quente e que com o tempo ele vai endurecendo e formando rochas, tá? Esse material está em constante movimento e algumas vezes chega à superfície terrestre. Esse fenômeno é chamado de vulcanismo. Alguns vulcões são muito ativos, ou seja, estão sempre em erupção, sempre em movimento, sempre lá cuspindo a lava. A lava que é expelida é aquilo que é mandado para fora, que sai. Estava lá dentro e expeliu, saiu. E escorre em forma de rios flamejantes, promovendo grandes modificações na paisagem natural, porque ela é um líquido muito quente. Por onde ela passa, ela também destrói de certa forma, porque por onde ela está, onde vai passando, vai queimando e vai destruindo tudo. Lembre-se de que a lava vem do interior da Terra com temperaturas muito altas. Ok? Vamos lá. Vou contar mais uma curiosidade para vocês sobre os vulcões. Muitos vulcões já estão extintos, ou seja, não funcionam mais e não existem mais. Quando isso ocorre, a vegetação volta a crescer, pois o solo que se forma é muito fértil. Observe a imagem ao lado, aqui. Quando ocorre em fundos de oceano, por exemplo, o derrame de lava vai se acumulando, dando origem às ilhas. Então, tem vulcões, sim, lá embaixo no oceano. E ele vai entrando em erupção da mesma forma, e a lava que vai sendo solta, vai expelindo lá e vai soltando, ela vai se acumulando, ela vai crescendo, vai chegando à altura, que chega lá para cima do nível do mar, e aí é o que forma muitas ilhas. E aqui uma grande curiosidade. Você sabia que o Japão é um conjunto de ilhas formadas por vulcões? Olha que curiosidade bacana, certo? Então, estamos percebendo cada vez mais que a dinâmica da natureza pode causar grandes transformações nas paisagens, fazendo com que novas ilhas se formem por meio dos vulcões, como o Japão. Também vimos que as forças internas, além de construir formas, podem contribuir para destruí-las, como no caso do terremoto. Então, vocês vão ter de tarefa de casa o joguinho, vão fazer uma pesquisa sobre um vulcão, vai escolher um vulcão e vai escrever as informações sobre ele aqui com a lupa na mão. E vão fazer 3 fichas de atividades, são atividades curtas. A página 99, a página 100 e a página 101. Ok, pessoal? Então, ficha 99, 100 e 101. Ok? Pessoal, muito obrigada pela aula de hoje. Nos vemos em breve, começando com a correção das fichas. Tchau!